Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Weber Farias, esse é o Jornalistas Livres e você já deve ter olhado aí só pelo título uma coisa um pouquinho diferente. Eu sou evangélico, militante evangélico e a gente está em um momento em que é muito importante a gente conversar com o nosso povo. Mas se você não é evangélico, não sai da live, fica aí, que é também para a gente aprender a conversar com esse povo que está influindo tanto nas políticas públicas do nosso país. Então a gente está aqui, ó, na Avenida Paulista, estamos no ato. E por que eu estou falando estamos? Porque estou eu, Weber Farias, e o pastor Levi Araújo. Salve, camaradas. Um abraço. O pastor Levi Araújo, ele é pastor batista daqui de São Paulo. Ele é membro da Rede Sustentabilidade e ele é um militante pelo ecossistema, pela ecologia. Então a gente vai estar falando com vocês, ao mesmo tempo que a gente vai andando aqui pela Avenida Paulista, sobre a necessidade da gente defender nosso ecossistema, a nossa biodiversidade, as nossas florestas. E como isso tem muito a ver com o evangelho e com o discurso bíblico. Então vamos lá, Levi? Vamos lá. Ó, o Levi, ele é o especialista e eu vou fazer umas perguntas e ele vai responder. Levizão, uma pergunta assim, ó, bem, sei lá, que a galera que não é evangélico faria aí, até pra gente dar uma confrontada nesse governo Bolsonaro. Se Jesus estivesse aqui hoje, Jesus Cristo, e visse essa destruição massiva do nosso ecossistema, das nossas florestas, qual que seria a mensagem dele para o povo e para o governo? Pode falar aí para nós. Um abraço, boa noite, turma que está aqui também caminhando, passeando por aqui, andando por aqui, se manifestando. Enfim, vamos com essa pergunta dizendo o seguinte, que eu entendi que você quis dizer Jesus aqui de carne e osso, andando aqui com a gente, etc. Porque é importante também deixar claro que Jesus está aqui dentro de cada cristão, de cada seguidor dele, mas a mensagem seria a mesma, Ele, na verdade, é o Messias, portanto, ele é o rei do reino de Deus. Jesus é o rei do reino de Deus. Então tem duas coisas que acho que são fundamentais prestar atenção nisso daí. A primeira coisa é que ele criou todas as coisas, então ele é o criador do universo, criador de todas as coisas, e ele criou a terra, criou aquilo que muitos chamam aí a natureza, biomas, enfim, todas as expressões de criação, ele criou, porque ele é Deus da Santíssima Trindade. Então ele é criador de todas as coisas. E a Bíblia diz que sem ele nada do que foi feito se fez. Então, ele como criador e ele também como o Messias, que é o rei do reino de Deus, que veio para estabelecer o ano aceitável do Senhor, que é o ano do jubileu, que apresenta, e é legal, isso está tudo na Bíblia, apresenta uma política econômica ou uma economia, que é uma economia sustentável, você encontra isso aí na Bíblia, quando se fala do ano do jubileu, que é uma economia sustentável, é uma economia cujo o fruto da terra, os frutos da terra, são para todos e todas, sem ninguém ficar de fora, estrangeiro, trabalhador, até os bichinhos, que são as criações mais domésticas ou não, também o fruto da terra é para todo mundo. E outra, é legal, porque no ano do jubileu, que é o ano aceitável do Senhor, que é o ano do Messias, que é o rei do reino de Deus, que é Jesus, que é o criador de todas as coisas, diz exatamente isso, que a terra, por exemplo, ela tem que ser absolutamente protegida e preservada na economia. Aquela economia era a economia que vivia da terra, evidentemente. Mas é sensacional ver a forma como isso foi tratado, que a terra teria que descansar, a terra teria que ser preservada de 7 em 7 anos. E no 50º ano, que seria sensacional, apresenta então mais algumas razões. Então, primeiro, uma economia sustentável, onde a terra não sofra, onde a terra é preservada. Segundo, todo o fruto da terra para alimentar todas as pessoas, não só alguns. Terceiro, toda pessoa que ficava endividada, no 50º ano, ela ficava absolutamente livre e voltava para sua terra, ou seja, ela resgatava a sua terra, com terra para todo mundo. Então, a terra sendo preservada, comida para todo mundo e terra para todo mundo, ninguém sem terra. Então, quando você faz essa pergunta, eu tinha que fazer toda essa pregação, porque pastor é pregador, sabe como é que é, tenha paciência. Mas então, para dizer o seguinte, que Jesus estaria dizendo isso, vocês estão me ofendendo.
Entendeu? E vocês estão me ofendendo. Essa seria a primeira fala de Jesus. E aí ele discorreria. Eu não sei se ele tivesse com a mesma vibe que ele estava quando ele entrou no templo, chutando o pau da barraca e tudo mais. Se ele tivesse com aquela vibe, a pegada de Jesus eu acho que seria um pouco mais marrenta. Eu acho que ia sobrar para muita gente, inclusive para aqueles que estão apoiando, que se dizem terrivelmente evangélicos, que nós não temos nada a ver com isso, nem Jesus tem absolutamente nada a ver com isso. Se ele tivesse com a vibe daquela lá que ele entrou no templo, chutando o pau da barraca e colocando ali em ordem aquelas coisas ali, que é uma história que eu acho que todo mundo conhece, se não conhece pode saber que Jesus chegou realmente. Tem um amigo meu que ele fala que Jesus chegou metendo louco. Mas não, ele chegou chutando o pau da barraca e dizendo o seguinte: não, aqui é a casa do meu pai. Vocês estão fazendo negócio com a casa do meu pai. E isso a gente pode até utilizar, se ele fosse falar, ele falasse, não, mas a nossa casa comum, que é a terra, vocês não podem fazer isso que vocês estão fazendo. Então ele entraria meio que chutando o pau da barraca, dando uma dura, principalmente naqueles que são governantes, que estão aí no governo, dizendo que Deus, que não é o Deus dele, nem é o próprio Jesus, é um outro Deus que está acima de tudo. E aqueles que estão apoiando. Então, é importante que a gente preste atenção nisso, que isso seria efetivamente uma maneira de reação. Jesus reagiria como o criador de todas as coisas, mas reagiria como o rei do reino, que é o rei que vai estabelecer, que quer estabelecer. Quando a gente diz venha o reino de Deus, estamos dizendo venha o ano aceitável do Senhor, venha o ano de jubileu, onde a gente possa ter economias que sejam economias sustentáveis, que não prejudiquem a terra, que faça alimento e dê alimento para todo mundo sem ninguém ficar de fora, que as pessoas que estejam em dívida sejam perdoadas, e, portanto, perdão de dívida externa, essas coisas todas. Aliás, tem muitos estudos no mundo que estão baseados no perdão da dívida externa dos países do terceiro mundo, baseado no ano do jubileu. Vários e vários estudos, porque essa é que é a pegada. E, evidentemente, todo mundo voltando para a sua terra, se por acaso perdeu a sua terra durante algumas décadas. Olha, gente, que delícia. A gente está aqui no ato e começou a chover um pouquinho. A gente, na tradição evangélica pentecostal, a gente costuma falar que é uma chuva. A chuva sempre é a chuva de graça, a chuva de bênçãos. Então, vamos torcer para o que o Levi disse aqui, esse jeito de se pensar evangélico, que não é o jeito que o Bolsonaro tentou colocar aí na sua política. Ou seja, existe uma narrativa, que é uma narrativa que fala muito sobre defender a terra, uma economia sustentável, uma economia, acho que é a principal coisa que você falou aí, onde ninguém fica de fora. Ninguém fica de fora. Onde a terra não fica de fora na sua preservação e onde tem alimentos para todos e todas. O evangelho do Bolsonaro a gente sabe que não é bem esse. É uma coisa aí meio diferente, que... Ele na verdade, né, ele não entende nada e tá pessimamente assessorado por alguns líderes evangélicos que estão ali, que estão naquela febre polarizada de nós contra os outros. E agora ele tudo virou esquerda, tudo agora virou comunista. Macron agora é comunista. Todo mundo virou esquerda. Então é um negócio louco. E as pessoas estão nervosas. A gente tem até que tomar cuidado do jeito que a gente fala aqui, porque dependendo de quem ouve, graças a Deus a gente sabe que está no Livres, e aí o papo é outro, tem uma outra turma. Mas a gente sabe que o pessoal está absolutamente ensandecido, está totalmente nervoso. Mas é verdade, esse evangelho, que é o evangelho, que não respeita a natureza, o jardim de Deus. Quando é interessante Gênesis, a narrativa de Gênesis. Deus cria o jardim e chama o homem para cuidar do jardim. Não é para ferrar o jardim, não é para exaurir os recursos do jardim, não é para destruir o jardim, não é para arregaçar com o jardim, não é para fazer negócios com o jardim de uma forma que não retorne e que não volte exatamente para as pessoas e para os seres humanos e para todos os seres vivos, porque Deus é o Deus da vida, não é o Deus da morte. Ele é o Deus da vida. Levi, você tocou num negócio legal agora. Vamos dar uma andadinha aqui? Então quer dizer que esse negócio de economia para todos e todas, sem ninguém ficar de fora,
não é coisa de muito assim só de comunista não, né? É coisa de cristão também. Imagina, os comunistas aprenderam com a gente, todo respeito aos irmãos comunistas. Mas isso daí está muito antes do Manifesto Comunista. Pra você ter ideia, bom, todo mundo sabe, vocês são estudiosos. O Manifesto Comunista agora é muito recente, novinho, recente. Eu estou falando do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha já tá mais antiguinho, tem pelo menos 2000 anos antes quase 2000 anos antes do Manifesto Comunista, que é bom pra caramba, que eu gosto, acho legal. Mas o Sermão da Montanha é bem antes. E Jesus sintetizou, Jesus tuitou o resumo do Sermão da Montanha, dizendo o seguinte: aquilo que você quiser que os outros façam para você, faça para eles. Ou seja, o que você quiser que os outros façam de bom para você, faça para os outros. Porque isso é o resumo de toda a lei, de todos os profetas. É um poder de síntese extraordinário. Então, o que significa se eu quero alguma coisa de bem? Por exemplo, se eu quero saneamento básico, eu quero saneamento básico para todo mundo. Se eu quero uma habitação, eu quero habitação para todo mundo. Se eu quero educação digna, eu quero educação para todo mundo. Se eu quero alimento, eu quero alimento para todo mundo. É assim, é simples essa resenha de Jesus. O que você quer de bom para você, que seja de bom para todo mundo. Então é sempre nessa pegada: vida, saúde, distribuição, repartir, generosidade, partilha. Jesus é o grande multiplicador de vida, é o grande multiplicador da vida. E foi ele que criou esse planeta extraordinário, essa terra extraordinária, e ele deu condições para que esse planeta chegasse a construir essa coisa maravilhosa que é a Amazônia. Então, mano, nós estamos mexendo com o jardim do primeiro jardineiro, do quem criou. Nós estamos mexendo e com discurso, inclusive, de espiritualidade, que não tem nada a ver. Esse Deus não é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse Deus tem nome. O nome desse Deus é Mamon. Jesus disse: não podereis servir a Deus e a Mamon e as riquezas, porque se você servir um, você vai desagradar o outro. Essa turma está colocando Mamon acima de tudo. É por isso que tudo está se queimando no nosso país. Não é só a Amazônia, mas a Amazônia, ela é uma metáfora muito triste de todas as coisas que são, ou seja, a vida, a dignidade humana, o respeito à dignidade humana, o respeito à vida está sendo absolutamente queimado. Mas a gente acredita que nós estamos do lado de quem criou. Amém. Nós estamos do lado de quem pensa em... falou, até antes, há 4.000 anos atrás, para o próprio Moisés, já falou que é para cuidar da terra, não exaurir a terra, não destruir a terra, usar, trabalhar, tirar dali seu alimento, mas sem arrebentar com a terra. E toda vez que desobedeceram isso, pintou cativeiro. Foi porque desobedeceram. Desculpa, manda. Levi, eu até queria falar um pouquinho sobre isso. Ó, gente, já atualizando vocês, porque a gente também tá aqui no ato. O ato andou. O pessoal saiu daqui da frente do MASP, né? Só que tem muita gente chegando ainda. E pro lado de lá também, né? O pessoal foi pra lá e tem muita gente chegando. Teve muita gente aqui, muita gente mesmo. Ou seja, Levi, a galera tá preocupada com isso. E você falou uma coisa, Levi, que é bem importante a gente pontuar aqui. Mamon, o que o Levi estava falando ali, é como se a gente falasse assim: não dá para servir ao Deus da vida e ao Deus do dinheiro. Isso aí. Ou seja, não tem como você servir o Deus da vida, que é o Deus que criou as florestas, que deu o mundo para o homem cultivar e viver dela, e o Deus desse capitalismo, que é um capitalismo destruidor. Por que eu estou falando sobre isso? Porque não é o primeiro desastre ambiental no Brasil nesse ano. A gente já teve um outro desastre que foi em Brumadinho, onde mais de 300 pessoas morreram, onde se matou mais um bioma. Assim como a gente teve em Mariana, através da extração de ferro, de metal. Todas as belezas que você pode imaginar de minerais que a Vale já faz décadas que extrai dali. Agora, nesse mesmo momento, se você for pegar a linha de extração, principalmente lá no norte, no Carajás,
é de cortar o coração. É de cortar o coração. E lá na Amazônia, grande parte dessa devastação que está acontecendo, desse fogo, é por causa do desmatamento. O fogo normalmente acontece ali, o pessoal ruralista que bota fogo para depois plantar. Mas durante o ano inteiro, não é uma coisa sazonal, é durante o ano inteiro, a gente tem madeireiro derrubando árvores, acabando com o nosso bioma, com o nosso ecossistema ali da Amazônia, por ganância, por dinheiro. Levi, indo nessa pegada aqui, que não se pode servir a dois deuses, ou seja, não pode servir a esse Deus que está destruindo, né? E não pode servir ao mesmo tempo o Deus da vida, que é o Deus desse ecossistema, desse bioma. Sem dúvida. Certo? Sem dúvida. Então, se eu te falar um negócio, o pessoal aí que está defendendo essa devastação, que está passando um pano e que está usando o nome de Deus para defender isso, eles estão comentando ali o que a gente chama de um pecado ou de um grande erro. Qual que era o conselho, assim, olhando como se estivesse olhando para essas pessoas? Porque muita gente que está assistindo aqui, eu tô até impressionado com os comentários, tem muito cristão mesmo no Jornalistas Livres. Muita gente que está assistindo, elas querem saber o que falar para essas pessoas. Sem ofender, assim, mas Sim, o que claro. falar para essas pessoas que estão defendendo essa devastação e usando o nome de Deus no meio disso? Primeiro, tem que olhar uma coisa importante. Sem ofender, essa eu acho que é fantástico. Acho que nós precisamos quebrar esse ciclo de agressão mútua. Como fazer isso sem perder a voz profética, a veia profética, sem ser firme para poder trazer algumas verdades? Cara, essa é uma grande luta que eu tenho pessoalmente. Uma grande angústia, uma grande luta, ou seja, como fazer, como falar de uma forma firme que não apague, que não perca a força da voz profética e que tomando cuidado para não ofender ninguém, para poder abrir o diálogo. Então a primeira coisa é tentar abrir o diálogo e tentar fazer uma coisa que acho que é importante. Com o religioso, com o pessoal da religião, esse pessoal ele vai entender o seguinte, principalmente evangélico, a conversa é com Bíblia. Se você falar com carinho, com cuidado, falar assim, vamos estudar a Bíblia juntos e bater papo com essa gente, eles vão pelo menos te ouvir se você for com um coração respeitoso, se você for falar com uma postura verdadeira e sincera. Se não te ouvir, Jesus já tinha dito isso para os discípulos. Você chega na casa e você diz paz. Se os caras não quiserem saber de você e quiser que você saia da casa, você pega e vai embora, certo? Mas é sempre essa coisa assim, chegue em paz, com um discurso de paz, de respeito, mas abra a Bíblia e comece a falar. Cite os versículos, mostre onde estão os textos bíblicos. Converse com as pessoas para que eles entendam onde é que está o texto bíblico, onde está a verdade bíblica. Com uma abordagem respeitosa, o mais terno possível, porque esse tema é um tema tão absurdo. Gente falar em nome de Deus que tudo isso que está acontecendo está certo, é a mesma coisa que querer começar a chamar agora Jesus de comunista. Aliás, já fizeram isso. Já chamaram Jesus de comunista e não foram os comunistas. Engraçado. Os comunistas eles já tentaram, lógico, que essa é uma narrativa que muitos grupos. E o pessoal fala comunista, a gente está tirando onda, a gente sabe que a palavra é outra. Eu sou comunista. Então você. De vez em quando eu falo essas coisas aí. Eu sei, você é comunista. Mas assim, o que é legal é o seguinte: os outros chamam, mas agora tá virando um negócio louco, os caras estão falando, Jesus é comunista, a gente dá risada e fala assim, tá bom, legal. Como se fosse ofensivo. Exatamente. Então, assim, mas quando a gente olha para esse momento, eu olho assim, primeiro, fazer a abordagem com respeito, com postura, usando a Bíblia, usando a fé da pessoa. Pedindo licença, com muito cuidado para poder conversar. Porque o negócio está muito tenso, está muito difícil. Agora é o seguinte, se for para poder conversar sobre essas coisas, para mostrar que tudo isso que está acontecendo é antibíblico, não tem nada a ver com Deus, e a pessoa topar, maravilha. Mas também é o seguinte, se não sabe brincar, não desce pro play.
Se não sabe usar a Bíblia, não desce pro play. Fica na cobertura, no tanquinho de areia antialérgica, que aí mas não desce pro play. Porque se tiver que descer, com muito carinho, com muito jeito, abrir a Bíblia e falar, vamos conversar. Isso não está certo, isso não tem nada a ver com Deus. E você que usa isso, falando em nome de Deus, de que isso daí está certo, você está usando o nome de Deus em vão. Isso daí é uma blasfêmia. Ou seja, e é um mandamento. Não usarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, quando você olha para isso, você presta atenção no seguinte. O argumento é bom, não faltam argumentos, não é uma questão de narrativa socialista, marxista, comunista da Bíblia, não é. Isso aí não tem uns bobinhos aí que estão tentando dizer isso. Não é a leitura da Bíblia com viés ideológico, não é. O pessoal que está fazendo a leitura da Bíblia com viés ideológico é essa turma que está aí, passando pano. Então, os evangélicos que estão passando pano estão fazendo a leitura da Bíblia com viés ideológico e com uma ignorância de hermenêutica absurda, de interpretação das Escrituras absurda. E, sem dúvida, é uma pecaminosidade fazer isso. Dizer que está certo isso daí. E é bom lembrar que desmatamento, isso tudo sempre aconteceu já não é de hoje. Teve uma fase que, aí eu tenho que puxar a sardinha para o meu lado, teve uma fase onde houve um enfrentamento que foi reconhecido mundialmente, não vou nem dizer o nome da ministra, mas que foi reconhecido mundialmente essa luta, esse enfrentamento, e que agora o que ficou pior é o seguinte, é que agora há um incentivo, há uma voz do líder da nação incentivando. Então, sim, todo mundo está falando isso, sim, não adianta fechar os olhos, não faça isso, porque o que existe é uma verdade. E a verdade é a seguinte, o líder da nação agora está simplesmente contra tudo o que é índios, são os índios, e tudo o que significa a vida dos habitantes da floresta e a própria floresta. Incentivando isso, incentivou sim. Ele e esse ministro, que se Deus quiser vai cair logo. Fora Salles, urgente. Amém. Urgente, para ontem. Esse ministro tem que sair. Esse cara é um filho de Belial. Filho de Belial é uma expressão de crente, viu, turma? Filho de Belial. É gente ruim, gente maligna. Então, esse tipo de coisa, é a gente tentar fazer esse caminho, tentar procurar o diálogo, embora as pessoas não estejam querendo dialogar muito. Alguns não querem, mas tem turma que quer. Então, eu ainda acredito nisso, a gente tentar fazer esse caminho, para a gente amadurecer no momento que nós estamos. Show. Ó, até tinha colocado um pouquinho aqui a touquinha. Choveu um pouquinho, ficou frio. Mas a galera veio. Como eu disse, o ato andou, o ato já deve estar lá para consolação. Eu acho que deve ter tido aí umas 100 mil pessoas, por aí. Eu tava bem no meio do bolo ali, mas tinha gente pra caramba. Tem uma turma falando nisso. E é o seguinte, gente. A gente precisa conversar com as pessoas. E para conversar com as pessoas, nós precisamos saber como conversar. Porque não adianta, se a gente só ficar de bravata, não vai mudar nada mesmo. Porque daqui a pouco tem eleição de novo e se esse cara se reeleger, serão quantos anos mais fazendo isso? A Amazônia, eu acho que não sobrevive 8 anos. Nessa brincadeira não. A gente precisa dialogar para esse ministro cair logo. Urgente. E para esse ministro cair logo urgente, a gente precisa dialogar sim com os evangélicos, com os cristãos e saber que a narrativa da Bíblia é uma narrativa de defender o ecossistema. Na verdade, a gente deveria ser até um pouquinho mais radical nisso. Não é só parar a destruição, é preservar mais, é preservar os nossos biomas, os nossos ecossistemas. Até porque a nossa garantia de futuro são eles mesmos. Se Deus é o Deus da vida e o nosso futuro é um futuro de vida, é um futuro que se defende a Amazônia, se preserva as nossas matas. O mundo inteiro está preocupado com isso. E não é para menos. Mas beleza, gente. Estamos ficando por aqui. Mas antes, Levi, a galera aqui, tinha uma galera que te conhece, mas acho que a maioria não deve te conhecer. Então se a galera quiser te contar aí nas redes, como que te encontra? Você pode entrar lá no PR Levi Araújo no Insta ou Levi C. Araújo no Face, que eu ainda resisto no Face. Eu tenho Twitter também, né, que é PR Levi também Araújo. Vocês podem me encontrar por aí. A gente, enfim,
Entra lá, vamos começar a conversar, dialogar, trocar figurinha. E uma coisa que eu acho que é muito importante, agora chegou a hora mesmo de todo mundo se unir. Ou seja, contra todo tipo de política, de lógica, de pensamento que atenta contra a vida, a dignidade humana. E qualquer vida, pelo amor de Deus, qualquer vida, qualquer expressão de vida, nós precisamos entender que vai chegar a hora que a gente vai precisar fazer mais encontros e mais passeatas assim, mais caminhadas assim, mais protestos assim, onde todo mundo se junta. Ora, se nós temos aí um inimigo comum que age em nome de Deus e contra a vida e contra a dignidade humana, desrespeitando as pessoas, e todo mundo que pensa diferente deles é do mal, que é o mal do Brasil, é comunista, é não sei o quê, isso daí um dia tem que acabar. A sociedade brasileira tem que sair disso daí, tem que sair desse tipo de discurso, não pode ser refém desse tipo de discurso. E a gente começar a fazer isso, sim. Tem muita pauta para a gente defender. Vamos começar a caminhar junto das pautas que são as mais importantes, que são republicanas, democráticas e que defendem a vida e a dignidade humana, seja lá de quem for. É isso aí. O Pastor Levi, ele tem uma atuação bem grande nas redes, então pode procurar aí, Levi Araújo, e a gente aprende muito a dialogar com ele, porque ele é uma pessoa muito importante aí nesse campo do diálogo, de falar com os evangélicos. Não podemos deixar esse ministro por mais 3, 6, 7 anos. Isso precisa acabar aqui e agora, porque, de novo, se Deus é o Deus da vida, e o nosso futuro é um futuro de vida, é um futuro de preservação do meio ambiente. Eu sou o Weber Farias, então a gente teve um diálogo aqui hoje entre um cara da rede e um cara do PSOL, olha só, que maravilha. Isso é maravilhoso, mas se não for assim, não vai dar certo. Não dá, exatamente. Se não for assim, não vai dar certo. E vocês podem me encontrar aí nas redes sociais como Weber Farias, no Instagram, no Twitter e no Facebook. Então, @_Weber Farias. Um grande abraço para vocês e a gente se vê depois aí no JL, tá bom? Beijão.